Gente, a gente vai para Efésios capítulo 5, já ali percebendo que família e espiritualidade saudável são indissolúveis, são inseparáveis, melhor dizendo. Não dá para a gente separar família de uma espiritualidade saudável, e a gente entende isso lendo o texto de Paulo, ali em Efésios 5, a partir do 15, onde ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Bem, a gente deu uma introdução semana passada sobre esse assunto e sobre esse texto, mas eu preciso recorrer novamente a essa conversa para a gente basear a conversa de hoje. Paulo vem falando sobre uma situação espiritual, sobre o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável para o pessoal de Efésios, e ele cita, por exemplo, encham-se do Espírito, ou deixem-se encher do Espírito Santo. Um claro chamado, uma clara ordem de Paulo ao desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. E aí ele diz: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, e aí vai. O ápice dessa situação está no versículo 21, onde Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O termo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo significa uma renúncia ao orgulho e a obstinação que leva a pessoa a servir aos outros com humildade. Paulo aponta, portanto, que o ápice de uma espiritualidade saudável é alguém ser capaz de servir ao outro. O ápice de uma espiritualidade, na visão paulina, na visão do Novo Testamento, não é eu sair falando em línguas, não é eu sair tendo a manifestação dos dons, seja qual for, não é eu saindo pregando para multidões, não. O ápice de uma espiritualidade saudável, segundo a visão bíblica, é o serviço, é o me sujeitar ao outro, e sujeitar um ao outro numa condição coletiva, como é o caso de família. A partir dessa conclusão, Paulo começa a falar sobre família. E a gente até colocou isso de uma forma muito clara aqui semana passada, que nós não podemos romper esse texto e dizer assim: até o 20 Paulo está falando de espiritualidade para a igreja. No 21 ele começa a falar sobre família, separando as coisas. Não, uma coisa está ligada à outra. A partir da exposição que Paulo faz do que é uma espiritualidade saudável, a partir daí Paulo entra com o assunto família. Portanto, a gente entende que família e espiritualidade saudável andam juntos. É bom a gente pensar que na colocação de Paulo aqui sobre ser cheio do Espírito Santo, a gente às vezes não entende muito bem o que é isso, né? Ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? Nós, como uma igreja que tem uma caminhada baseada na reforma, a gente se considera uma igreja reformada, baseada nos princípios da reforma. Esse é o tipo de coisa que a gente até nem fala muito, né? Ser cheio do Espírito, porque a gente às vezes tem uma ideia equivocada a respeito disso. Mas o que acontece é que geralmente a gente pensa que o Espírito Santo é aquele que nos dá paz e aquele que nos dá poder. Duas coisas que a gente acha que o Espírito Santo nos dá. E quando a gente pensa em ser cheio do Espírito, a gente justamente pensa nessas coisas. Uma paz assim, tranquilidade de vida, o que é verdade. Óbvio, a paz que excede todo entendimento, inclusive muito bem colocada pelo Renato aqui, é fruto da ação do Espírito na vida da gente. Mas a gente pensa também em poder. Duas coisas, paz e poder. O Espírito Santo me dá poder. E a gente acha que é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Para a gente entender o que é ser cheio do Espírito Santo, é bom entender qual é o papel principal do Espírito Santo. Qual é a incumbência do Espírito Santo? A incumbência do Espírito Santo, gente, é anunciar Cristo. Ponto. O Espírito Santo, dentro da Trindade, tem a responsabilidade de anunciar Cristo, ou seja, revelar aos cristãos
o significado da pessoa e da obra de Jesus, de modo que a sua glória, isto é, a sua importância e a sua beleza infinita, cheguem às mentes e coração dos cristãos. Esse é o papel do Espírito Santo. E Paulo, inclusive, no mesmo livro, na mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 3, ele ora para que o pessoal de Efésios, os Efésios, conheçam o poder de Deus e conheçam o amor de Cristo. Olha só o que ele diz lá: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando para que os cristãos em Éfeso sejam cheios da certeza do amor de Deus. Portanto, ser cheio do Espírito, ou se deixar encher do Espírito, é nós conhecermos profundamente Cristo e o seu amor por nós. É isso que o Espírito Santo nos revela. Porque assim, nós adquirimos uma convicção de vida, que faz com que aquilo que está acontecendo ao nosso redor perca força de influência para conosco. Porque a nossa base de vida está em quem? Em Cristo e no seu amor. E essa solidificação, quem nos dá é o Espírito Santo. É uma satisfação completa da alma, a despeito do que eu vivo. É a felicidade que a gente busca, muitas vezes em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas situações, que nós sabemos que está em quem? Em Cristo, e no seu amor e na sua obra por nós. Portanto, quando eu estou cheio do Espírito, o que acontece é que não há variação quanto àquilo que acontece ao meu redor. Meu coração está firmado em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é que faz essa obra. Somente depois dessa ideia, desse valor apresentado por Paulo, é que ele começa a falar de casamento e de vida familiar. Somente depois de deixar claro que o cristão deve ter a sua fé, a sua base de vida, a sua solidez básica e completa em Cristo, é que Paulo começa a falar de família. Portanto, a gente entende que Paulo está falando sobre família para um grupo de gente resolvida quanto às suas questões existenciais. Paulo está falando com crentes maduros, que têm em Cristo a solução da sua vida, e que não buscarão na sua família, no seu marido, na sua esposa, a razão da sua vida. É a partir desse raciocínio que Paulo começa a construir a sua ideia. Porque ele sabe muito bem que quando eu tento encontrar a felicidade e razão da minha vida em outra pessoa, eu serei frustrado. Porque todos nós somos vazios para nos acrescentar a essa realidade plena da vida. Essa realidade plena da vida está em quem, gente? Em Cristo. Eu não posso buscar a realidade plena da minha vida na minha esposa, porque assim eu estarei frustrado. Você, esposa, não pode procurar a realidade plena da tua vida, a tua felicidade no teu marido, porque você será frustrada. A nossa realidade plena está em Cristo Jesus. O combustível certo para nossa alma desgastada é um relacionamento completo e profundo com o Criador. Cobrar isso do nosso parceiro, cobrar isso dos nossos filhos, cobrar isso dos nossos pais, cobrar isso do nosso cônjuge, é o caminho de desgaste, é o caminho de destruição, é o caminho de frustração e de decepção. Somente cheios do Espírito é que nós podemos então nos envolver numa relação familiar que vai dar um fruto adequado, até porque dentro da visão cristã, que nós muito bem já sabemos, uma família requer algumas coisas muito profundas. Para nós crentes, ser família, ser casado, se casar, constituir uma família, entrar dentro de uma relação de casamento, por exemplo, é alguma coisa muito mais profunda do que as pessoas acham aí fora. Se casam por várias razões, mas para nós cristãos,
os valores são mais profundos. Aliás, muito, muito, muito mais profundos. Por exemplo, Paulo diz a respeito disso em Efésios 5, 22. Olha o que ele diz para as mulheres: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Isso é fácil, mulheres? Qual mulher na sua sã consciência vai conseguir fazer isso? Na sua humanidade? Não vai, ainda mais nessa modernidade que a gente vive, que as mulheres buscam o seu espaço, que eu acho que é devido, é claro, mas isso se contrapõe a muitos desejos, a muitos anseios femininos. Olha só o que ele diz para os homens: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Uau! Diga aí, homens, é fácil fazer isso? Se entregar pela mulher como Cristo se entregou pela igreja? Não é fácil. Não é nem possível. Quem pode fazer isso na sua natureza carnal? São tarefas distintas e extremamente complexas para nós. A ideia de Paulo é que esse comportamento só pode acontecer quando a gente entende o que é sujeitar-se um ao outro no temor de Cristo. É assim que Paulo quer que a gente entenda. É o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É bom a gente entender que esse é um princípio cristão. Está na Bíblia. Crente, ele tem que aprender e entender que, a partir da sua conversão, do seu novo nascimento, uma direção bíblica dada por Deus a nós é de que a gente sirva. Isso é de uma forma geral. Vamos conferir isso? Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Geral, uma forma geral, é o que Paulo diz que tem que acontecer com o cristão. Romanos 15:2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, menos eu e mais o outro. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E mais, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador nos deu o exemplo máximo de serviço, entregando a sua própria vida por nós e dizendo: venham e me sigam servindo uns aos outros. É o que diz Mateus 20:28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a ideia do Evangelho, servir. É claro que hoje a imagem de servo, ela é repugnante para a sociedade que a gente vive, uma sociedade que apregoa cada dia mais a independência. Mas a ideia proposta pelo Evangelho, o valor proposto pelo Evangelho, não deve fugir da nossa percepção, porque somos cristãos. E apesar disso ser combatido aí fora, disso não ser pregado aí fora, o contrário disso é o que se prega, nós cristãos precisamos entender que servir é o papel do cristão. Então Paulo pega esse princípio que é genérico, geral, digamos assim, e aperta ele, condensa ele, coloca ele dentro do casamento, dentro da família, deixando claro que para o cristão nós precisamos servir. E servir não é fácil, né, gente? Servir é difícil. Primeiro, por quê? Porque todo mundo quer ser servido. Qual é o estereótipo de alguém cheio de sucesso nesses dias? Hoje. Qual a imagem de alguém super cheio de sucesso nesses dias? É alguém que é servido. Sempre. É alguém que tem alguém servindo essa pessoa. Sempre. Sucesso para nós inclui ser servido. Ok? Esse é o primeiro problema, nós queremos ser servidos. Mas também, muitas vezes, esse princípio de nós servirmos, ele não é fácil para nós, porque até para servir, nós usamos o princípio da meritocracia. Eu sirvo para ganhar alguma coisa em troca. Dentro do casamento acontece isso, dentro da família acontece isso. A nossa dificuldade em servir é a meritocracia. Às vezes a gente faz a coisa certa com um sentimento errado. Já falamos isso aqui muitas e muitas vezes. Por que eu vou servir? Vou servir para poder ter ele na minha mão. Vou servir para mostrar que eu sou melhor. Vou servir para que me fique devendo. Vou servir
para poder ser melhor e mais e superior ao outro. Essa é uma ideia muito presente, um jeito de servir muito presente nas nossas relações. E dentro do casamento e dentro da família, isso é absolutamente comum. É assim mesmo. Servimos porque queremos ter alguma coisa em troca. A verdade é que o Evangelho vai na contramão disso. Servir é o amor desinteressado. E quem faz isso em nós, ou quem nos proporciona viver isso, é o Espírito Santo. O pastor Timothy Keller diz assim: para servir aos outros é preciso que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, faça esse Evangelho penetrar em nosso coração até que nos transforme. À luz de tal situação, percebendo como é difícil para a gente servir, como é duro a gente servir, a gente chega a uma conclusão: que o grande problema das relações familiares é o egocentrismo. O ego. A palavra ego no grego sou eu. Então não seria difícil a gente dizer: o grande problema dos relacionamentos familiares sou eu. Porque eu me coloco em primeiro lugar. Eu me coloco no centro. Essa é a ideia do egocentrismo. É um verdadeiro câncer nas relações. Veja só que a definição bíblica de amor, uma das mais lindas que nós temos escritas na história da humanidade, ela nos mostra que amor não é egocêntrico. Amor é doação. Vamos lá? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Amor serve. Amor serve. É a contramão do egoísmo. E o único movimento, a única situação capaz de satisfazer o homem plenamente e fazer com que o homem tenha a capacidade de servir é o Evangelho de Jesus Cristo. Justamente porque eu estou resolvido na minha vida. E eu não preciso tentar me resolver no outro. Eu não preciso de aprovação. Por isso eu sirvo. Eu não preciso de supervalorização. Por isso eu sirvo. Eu não preciso de reconhecimento. Por isso eu sirvo. Eu estou resolvido na minha existência e na minha carência na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo, portanto, que eu não seja tratado pela minha família como eu gostaria de ser, aquilo não se torna uma crise, porque eu estou resolvido em Cristo. Mesmo que meu pai não me trate bem como eu gostaria, eu estou resolvido em Cristo. Bom seria se ele o tratasse, mas às vezes não é o caso. Se a minha mãe não me dá aquilo que eu deveria ter, na minha carência, na minha dificuldade, eu consigo passar por isso, porque estou resolvido em Cristo. Se eu espero da minha esposa algumas coisas, algumas situações, cobro dela, exijo dela aquelas coisas, por não perceber que Cristo é a minha solução, isso vai trazer atrito. Mas se eu estou resolvido em Cristo, aconteça o que acontecer, a relação se adequa e vai continuando. Assim esposa, assim marido, assim tio, tio nem tanto, né, que tio está longe. Filho, filha, esse pessoal mais perto da gente, do nosso grupo, do nosso núcleo familiar. Ou seja, somente a obra do Espírito Santo pode fazer esse ajuste, onde o outro se destaque para mim, para que eu possa servi-lo em amor. Essa é a real felicidade do cristão. E eu quero tocar nesse ponto, porque quando a gente começa a falar sobre isso, dá um negócio na gente. Porque a gente acha que a gente só vai servir. E a gente acha que a gente não consegue ser feliz servindo. Primeiro, isso é um grande equívoco. Porque o nosso Deus é um Deus que serve. Interessante isso, né? Na contramão de toda a ideia a respeito da divindade na história da humanidade, o Deus cristão serve. Vamos pensar o seguinte: primeiro, nós temos como Deus a Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo.
Alguns teólogos, algum tempo atrás, fizeram a seguinte pergunta: o que é que Deus fazia antes de criar o homem? Só teólogo para fazer uma pergunta doida dessa, né? E eles chegaram à conclusão, eu já ouvi isso de alguns, eu acho que a fonte principal foi o C.S. Lewis, que disse assim: Deus, antes da criação do mundo, de se ocupar com isso, digamos assim, dançava. Mas não fica preocupado, que é uma solução interessante para esse dilema. O pai priorizando o filho e honrando o filho. O pai também fazendo isso com o Espírito. O filho fazendo isso com o pai e com o Espírito. O Espírito fazendo isso com o pai e com o filho. Um priorizando o outro. Um honrando ao outro. Esse é o segredo da Trindade. E nós somos o quê? Criados à imagem e semelhança desse Deus, que é pleno, porque servem-se mutuamente um ao outro. Trindade, mistério da Trindade, 3 em 1, 1 em 3, que a gente não vai entender aqui de jeito nenhum. Mas nós somos criados para servir a Deus e servir ao outro. E a nossa felicidade está nisso. Se buscarmos a nossa felicidade em primeiro lugar e colocarmos o serviço ao outro e o serviço a Deus atrás disso, a infelicidade vai bater na nossa porta. Mateus 16, 25, Jesus resume isso: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O Evangelho dá nó na cabeça da gente. O Evangelho nos confunde. O Evangelho vira as nossas prioridades de cabeça para baixo. Paulo aplica esse ensinamento no casamento e na família, deixando claro que felicidade está em nós servirmos ao outro. Esses dias atrás a Ana se machucou lá em casa. Torceu o tornozelo lindo que ela tem, o tornozelinho dela. E ela ficou de molho lá na cama, uns 3 dias. E eu me incumbi de ajudá-la, mais ainda do que eu já ajudo bastante, aleluia. E nas manhãs, eu levava um café da manhã para ela. Que romântico, gente. Aquela bandeja maravilhosa, suco de laranja, pãozinho na chapa, coisa deliciosa. E ela ficava feliz, eu ficava mais feliz ainda. Um momento bem legal, bem interessante que Deus deu para a gente nesses últimos dias, a possibilidade de servir. O detalhe, sabe o que é, gente? É que o nosso ego, nosso egocentrismo, ele diz para a gente que não dá para encontrar felicidade numa relação familiar se a gente só servir. Acontece que a gente esquece que o princípio se aplica para o outro também. Quem já me viu fazer casamentos aqui, sabe que eventualmente eu digo isso. Que a responsabilidade daquele casal a partir de agora é fazer o outro feliz. Marido, presta atenção. Falta pegar pelo colarinho assim, você tem que fazer essa mulher feliz. Sua vida tem que ser essa. Não é? Para moça, não dá para pegar no colarinho, né? Mas dá uma chacoalhada. Moça, mulher, agora você tem que fazer esse cara feliz. E esse é o princípio. É aí que a gente encontra a plenitude. É aí que a gente encontra a felicidade. Quando essa disposição de serviço cristã, onde o meu ego se abaixa, onde o meu egoísmo é encapsulado e diminuído, e o outro também, é que o verdadeiro movimento de felicidade acontece no casamento. Ou seja, a gente é feliz por servir, mas é feliz também porque do outro lado tem alguém amando a gente na mesma medida e servindo a gente também na mesma medida. É o menos eu pelo todo. Aliás, eu li alguma coisa interessante, que esse termo usado por Paulo, sujeitem-se uns aos outros, tem a ver com militarismo, tem a ver com exército, porque era uma linguagem que Paulo usava bastante, onde um soldado deixa de pensar em si, acatando a ideia do seu comandante em prol daquele pelotão, daquele batalhão, daquele grupo ali. Essa é a ideia também aplicada por Paulo. É claro que existem agravantes. E o egocentrismo briga para não morrer, para não sair de nós. Pessoas com problemas e feridas do seu passado tornam-se mais egocêntricos do que naturalmente nós somos.
Essa é uma condição bem interessante que a gente percebe no lidar com as pessoas. As feridas das nossas relações anteriores, da nossa criação, nos transformam em pessoas que necessitam de autovalorização. É um abuso que a pessoa sofreu dos pais, é um problema de um relacionamento anterior mal resolvido, não é? Um abuso psicológico na criação, uma exploração, seja lá qual for a situação de relacionamentos passados, muitas vezes desembocam dentro do casamento e dentro da família, comprometendo mais ainda e valorizando mais ainda o egocentrismo. Por quê? Porque quando os problemas familiares aparecem, as feridas do passado nos tornam mais inseguros, nos tornam mais culpados, nos tornam mais desiludidos, mais ressentidos. Nós somos mais problemáticos nas nossas relações, porque os fantasmas e as feridas do passado recaem sobre nós. E quem está ferido tem uma forma de reação natural que só observa a si mesmo, só percebe a si. Quem está machucado não vê o outro, quem está machucado quer saber de si. Não é? Então isso complica muito as relações. Nós, eventualmente, somos os últimos a percebermos o quanto nós somos egocêntricos. E mesmo quando nós somos confrontados, a gente tem uma desculpa. Você não está entendendo. Eu preciso disso. Eu preciso dessa valorização, porque eu apanhei muito quando era moleque. Porque eu fui abusado emocionalmente quando era menor, porque eu saí de um relacionamento que eu fui muito machucado. Então o nosso egocentrismo empurra a gente para um caminho que não é bom para a nossa relação. E a gente ainda tem uma grande agravante nesses dias, que é a ideia de se tratar as pessoas de desvalorizada, supervalorizando essas pessoas e permitindo que o egocentrismo delas apareça. Tipo assim, quando aparece alguém muito machucado no seu passado, a gente bate a mão nas costas da pessoa. Não, não é assim. Você é bom, você é incrível, você é demais. E a gente vai deixando a pessoa crescer nessa situação. E é claro que a gente tem que fazer isso. Calma lá. É claro que a gente não tem que chutar, não é, a pessoa que está passando por isso. É claro que a gente não tem que desvalorizar mais ainda o cônjuge, caso seja essa situação. Mas a gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio nisso. Porque caso a gente não esclareça que essa pessoa está sendo egocêntrica na sua forma de agir, a gente está criando um monstro. E fazendo com que essa pessoa prejudique mais e mais a relação. Portanto, cuidar sim. Mas paparicar, não. Esclarecer é muito importante. Tim Keller também diz assim: a união conjugal implica inevitavelmente em abnegação, até mesmo para as questões triviais do cotidiano. É impossível ter um relacionamento tranquilo com uma só pessoa que seja, ainda mais com duas, diz ele, bem interessante isso, com a sensação constante de que os desejos dela devem ser prioridade por causa de tudo que ela passou. Passou. Mas agora os desejos dessa pessoa que passou por aquilo que passou não podem ocupar demais, ou ocupar o espaço além da relação. Tudo precisa ser equilibrado. E a gente entende, portanto, gente, que o cerne do Evangelho é a autodespriorização. Gostou desse termo feio que eu criei aqui para a gente falar? Autodespriorização. Eu não me priorizo, eu me despriorizo em função do outro. As confirmações estão no texto bíblico, quando Paulo diz, por exemplo, 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Jesus resume isso lá em Mateus 22, dizendo que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Todos devem ser tratados com amor, principalmente os feridos, mas todos devem ser desafiados a enxergar o seu egocentrismo, e isso é fundamental. Na cultura ocidental, a gente se depara muito com essa realidade. Por quê? Porque a gente encontra o seguinte caminho, muito comum nas relações. A pessoa está casando para ser feliz. A gente não casa para ser feliz?
Eu não sei qual é o grau de felicidade que você deve esperar de um relacionamento. Mas como a gente disse muito bem agora há pouco, se a ideia de casamento é uma plenitude, uma completude de vida, é barco furado. Mas é o que acontece. Estou casando para ser feliz. Me encontrei nele. Me encontrei nela. Ai, que incrível. É a pessoa que vai me preencher. A metade da laranja, 2 amantes, 2... É brega demais, né? Mas vocês gostam, né? É a pessoa maravilhosa, está resolvida a minha vida. Passa um tempo, aí a gente já começa a perceber os defeitos, né? Xiii, mas é egoísta esse, hein? Só pensa nele. Só pensa nela, olha só, já começa a desmascarar a coisa, né? Passado um tempo, você percebe que aquela pessoa maravilhosa está pensando a mesma coisa de você. Pensa que é só para o teu lado, para o outro também. Está pensando também a mesma coisa. E depois de um tempo você reconhece que é egoísta, tudo bem, mas ainda acha que o outro é mais egoísta que você. E aí as relações vão se complicando. E aí as coisas vão se prejudicando e se agravando. Existem 3 saídas para esse tipo de situação. A primeira delas é quando as pessoas priorizam o seu sofrimento e se colocam ainda em primeiro lugar, deixam o monstro do egocentrismo continuar vivo. E aí os dois, optando por isso, fazem um tipo de trégua, bandeira branca. Paz, eu quero paz. Eu quero paz. É melhor ter paz do que ter razão. Já viu aquele ditado? Aí balança a bandeira branca. E aí, vamos fazer uma trégua. Que não significa tratar o problema, significa só fazer uma trégua. Você fica na sua, eu fico na minha, a gente vai se aguentando e vai levando a vida. O descontentamento é colocado um pouquinho de lado, a gente vai vivendo a vida. Mas isso é um grande engano, né? Porque estar junto não significa ser feliz. Eu conheço vários relacionamentos de gente que está junto, mas que é muito infeliz. Porque o seu egocentrismo não foi tratado. E aí quando fazem bodas de ouro, tem aquele beijinho bonito para o fotógrafo registrar, completamente fake. Porque passou a vida toda, não é, pensando em si, o outro pensando em si, mas estão convivendo juntos. Essa é a primeira hipótese que eu vejo muita gente escolher como caminho de solução para essa questão. A outra coisa que pode acontecer é que um pode reconhecer o problema. Eu preciso diminuir o meu egocentrismo. Já é um bom caminho. Já é um bom caminho. Não é o perfeito, mas já é um bom caminho. O que acontece é que o outro, que ainda não percebeu o seu egocentrismo, vai começar a perceber a ação daquele que entendeu que é egocêntrico e que está tentando mudar. E Deus, quem sabe, vai poder fazer uma obra nesse casamento, nessa família, nessa relação. A gente espera que aconteça. Agora, o ideal, é claro, é quando ambos se percebem egoístas. É quando ambos percebem que é necessário tratar do assunto, não repassam o problema para o outro, não apontam, não jogam a responsabilidade para o outro e reconhecem que a única pessoa capaz de tratar a questão do seu próprio egocentrismo é você. O único que pode tratar a questão do meu ego sou eu. Esse é um problema meu, unicamente meu. E enquanto não houver quebrantamento de coração, enquanto não houver reconhecimento de tudo isso, e um desafio efetivo na minha própria espiritualidade não acontecer, as coisas vão continuar do jeito que estão. Portanto, o desafio de uma espiritualidade real é esse, de nós percebermos nossos defeitos, nosso ego, e nos prostrarmos pedindo misericórdia a Deus. Agora não se engane, o egocentrismo está sempre em nossa porta. Você se lembra o que é que Deus falou para Caim, quando ele estava com uma vontadona assim de matar Abel? Ele estava desejando, planejando. Sabe o que Deus disse lá em Gênesis 4:7? Caim, pecado jaz à tua porta, o pecado está à tua porta, à sua espera, e deseja te controlar, mas é você quem deve controlá-lo. Portanto, o monstro do egocentrismo está sempre nos rondando. Somente o Espírito Santo, com a sua ajuda, é que nós podemos realmente nos dobrar, nos reconhecer como pecadores errados que somos e pedir que Ele trabalhe a nossa vida. Agora, Paulo,
ele nos dá uma outra dica importante a respeito do caminho que a gente deve fazer para nos sujeitarmos uns aos outros. O versículo 21, mais uma vez recorrendo a ele, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é isso? O que é esse por temor a Cristo? Vamos começar com por, né? Por, como diz no paulistês, por. Por temor a Cristo é uma preposição, gente, no grego. E no grego essas coisas são muito importantes. Elas abrem janelas de compreensão do que é que o autor estava querendo dizer. A preposição usada por Paulo, você vai encontrar textos que vão traduzir como no. Pode ser no, pode ser por. Mas o que é que essa preposição quer dizer? É fazer algo dentro de. Sujeitem-se uns aos outros dentro do temor de Cristo. Estando inseridos no temor de Cristo, nós então vamos nos sujeitar uns aos outros. Tem a ver com o ambiente. E não é que é verdade? É o ambiente do temor a Cristo que faz a gente ser capaz de nos sujeitar uns aos outros. Agora, o que é esse temor a Cristo? Outra coisa para a gente entender. Bom, é a perspectiva de grandeza de Deus e do seu amor por mim. Temor é aquilo que a gente tem quando a gente está de frente a alguma coisa que a gente não conhece bem, ou que é grande demais para a gente controlar. Eu tenho, por exemplo, um certo temor do mar. É aquela coisa grande, profunda, desconhecida. Mar me dá um certo desconforto, sabe? Dá um negócio. Acho que é temor que eu tenho. É um exemplo bem ridículo e pequeno, mas faz a gente talvez pensar um pouco sobre a grandiosidade de Deus. E não só a sua grandiosidade, o seu amor grandioso. É a perspectiva daquilo que eu sou nele, é nesse ambiente que eu posso me sujeitar. Lembrando aquilo que nós dissemos agora há pouco, que somos completos nele. A partir do entendimento e temor da obra realizada por Cristo na cruz, eu posso me sujeitar ao outro. Dentro desse ambiente de temor, em que tudo me é dado por ele, em que minha vida é resolvida nele, em que o seu amor aplaca todas as minhas carências, necessidades, fragilidades e fraquezas, eu posso me sujeitar um ao outro. Por quê? Eu não preciso de aprovação. Eu não preciso demonstrar que eu sou especial. Nem preciso demonstrar que eu sou mais forte que o outro, que eu tenho mais autoridade que o outro. Eu não preciso me vingar do passado. Eu não preciso me autoafirmar em nada. Eu sou resolvido em Cristo. E nesse ambiente, eu posso me sujeitar à minha esposa, ao marido, ao filho, à filha, à família. Porque a gente tem paz em Deus. A gente está tranquilo, a gente tem paz. E o nosso socorro não vem do marido. Nosso socorro não vem da esposa. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente está resolvido em Cristo. Por isso a gente pode sujeitar a nossa vida servindo ao outro. Portanto, irmãos, encerro a nossa conversa lembrando que hoje é um bom dia para a gente se render ao amor de Deus. Eu acho que essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Interessante, né? A gente achar, ou nós frequentemente entendemos e achamos que a solução para os nossos problemas de relacionamento são coisas muito diferentes dessa. Mas a ideia aqui é hoje, primeiro a gente reconhecer o amor de Deus. E nos colocar diante desse amor, dobrando nossos joelhos, cheios de temor e agradecendo a Deus, porque nele, para Ele e por Ele são todas as coisas. E a gente é resolvido em Jesus. A segunda coisa que eu sugiro é que hoje a gente reconheça o nosso egocentrismo. Hoje é uma conversa para a gente olhar para nós e para ver como a gente é alguém, como nós somos gente que se coloca em primeiro lugar, sempre. Também é um bom dia para a gente desejar profundamente uma mudança. Uma reflexão que incomode a gente, faça a gente perceber a nossa fragilidade e desperte em nós uma verdadeira vontade de mudança. E é claro, crer e pedir ajuda ao Espírito Santo,
para que essa obra seja feita em nós, através do Espírito Santo que em nós habita. Esse é um bom caminho para que as relações comecem a se ajustar, para que a gente comece a ver casamentos mais resolvidos e menos complicados, famílias mais unidas e menos divididas. E essa é a nossa oração de hoje em nome de Jesus. Meu convite é para que você feche os teus olhos e a gente tenha aqui um tempinho de oração, de reflexão e de corações quebrantados diante do Senhor. O pessoal da música pode subir, por favor? Sempre é bom ter vocês aqui. A gente literalmente quer se render aos teus pés hoje, Jesus. Cantando e fazendo valer a verdade de que o Senhor é tudo que a gente precisa para viver. Absolutamente tudo que nós precisamos para viver vem de Ti. E tudo está em Ti. Tem misericórdia de nós. Quando projetamos essas necessidades na vida do outro, que não pode resolver a nossa vida. É uma bênção ter o nosso cônjuge com a gente. Mas a nossa esperança está em Ti. Assim, eu não vou tentar extrair do outro aquilo que eu desejo, mas eu darei ao outro aquilo que eu preciso dar. É o Evangelho que inverte as minhas prioridades. É o Evangelho que me cura, que me liberta de mim mesmo e me faz ser capaz de servir, entendendo que a solução da minha vida está em Ti e que a alegria da minha vida está em servir ao outro. E do outro lado, esperamos também essa mesma atitude. Tem misericórdia de nós, Jesus, da nossa dureza de coração, da nossa dificuldade em assumir que esperamos do outro aquilo que ele não pode nos dar porque esperamos inconvenientemente, errado, de maneira errada. Nos perdoa quando fazemos para ter alguma coisa nas nossas mãos e talvez até para jogar na cara do outro que fizemos. Nos perdoa quando não percebemos o mal que fazemos, quando trazemos lá de trás os nossos pesares, as nossas deformidades, as nossas frustrações, e por causa delas, não as desvalorizando, mas por causa delas, queremos ser o centro de tudo, queremos ser melhores e ter mais atenção do que o outro. Ajuda-nos a servir melhor a nossa família, me ajuda a servir melhor a Ana, me ajuda a servir melhor o Vitor, o Rafael e o Mateus. Me ajuda a servir melhor meus pais, meu irmão, minha família de um modo geral. Me ajuda a ser instrumento Teu na vida deles. E não tê-los como a minha tábua de salvação, porque a minha salvação vem do Senhor. Movimenta o Teu Espírito no nosso meio. Espírito Santo, te pedimos. Quebranta os nossos corações essa noite. E que essa palavra não escorra para longe de nós, mas ela ganhe espaço em nosso coração. Oro por cada irmão meu aqui. Oro pelas crises matrimoniais que eu tenho visto, Jesus. Oro pelas crises familiares que eu tenho acompanhado, Jesus. Olho para pais que têm sofrido com os seus filhos. Olho para filhos que estão desapontados com os pais. Olho e oro por maridos com dificuldades de relacionamento com a sua esposa, e esposas também com seus maridos. Tem misericórdia. Opera uma obra de reconstrução familiar no meio da nossa comunidade. E que seja um passo inicial essa
essas conversas que teremos, para que o Senhor possa agir no nosso meio, quebrantando e quebrantando cada vez mais corações, para que nós nos rendamos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos fazer isso, gente. Quero te pedir para ficar de pé, e a gente vai cantar essa música. A gente vai cantar essa música reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, e pedindo que Ele nos ajude a colocar essas coisas todas no seu devido lugar. E que Deus te abençoe. E se você precisar de ajuda, nos procure. Cremos que Deus pode restaurar qualquer relacionamento, qualquer família. E a nossa oração é que esse movimento aconteça no meio da comunidade. Vamos cantar, que Deus nos abençoe.